Pessoas, conforme eu anunciei, hoje eu trago assim uma pessoa muito espontânea. Vocês verão. A Valéria eu a conheci no mês de fevereiro em Brasília, uma fonoaudióloga assim, gente boa demais. E ela aceitou de coração fazer essa live para nós falarmos sobre acentuação gráfica e também acentuação tônica. Qual a importância da acentuação gráfica e da acentuação tônica? A Valéria já está aqui. Tudo bom. Valéria, eu vou, assim, para a gente começar a entrar no nosso assunto, vou fazer uma retrospectiva, coisa rápida para a galera aí de língua portuguesa. A maioria aqui é meu aluno ou são colegas também, alguns de profissão falaram que queriam entrar para conversar conosco. Então, para que a gente possa falar de acentuação gráfica, eu quero só retomar alguns conceitos, tá? Com todos vocês aí. Primeiramente, vamos falar de letra, tá? Para a gente falar de acento, vamos começar lá da nossa alfabetização. Eu já fui professora alfabetizadora por muito tempo, tá? Peguei ali prezinho, primeira série. E eu lembro que no meu tempo, eu começava a ensinar as crianças o alfabeto. Letrinha A, as vogais primeiro, depois eu vinha com as consoantes. E eu estava aqui, eu estava me preparando para essa aula, eu estava lembrando da minha filha, a Sarinha, de 2 aninhos, que eu fico mostrando também a ela as letrinhas. Esse é o S de Sara, o M de Mateus. Aí eu mostro a ela, falo assim, que letrinha é essa, Sara? Aí ela fala, S de eu, quer dizer, de Sara. Aí o R do pai dela, que letrinha é essa? R, em vez de ela falar Rodrigo, R, papai. Ela vai associando com a pessoa, né? E quando a gente começa a alfabetizar, a gente vai por letrinhas. Depois das letras, nós começamos a trabalhar o quê? A questão das sílabas. Acho que todo mundo aí trabalhou aquela atividade clássica de separe em sílabas, não é assim? E aí a gente vai começando a explicar para o aluno a questão da letra, a questão das sílabas, para que depois a gente consiga formar palavrinhas. E só depois de um bom tempo, quando esse aluno já assimilou essas questões, né, de letra, e eu lembro que na alfabetização há muita confusão, porque algumas letras não correspondem ao som, não é assim? E isso fica um pouco confuso para as crianças. E só depois, quando a gente começa a trabalhar com as sílabas, separando em sílabas, que a gente começa a falar uma sílaba é monossílaba, duas dissílaba, três trissílaba, e por aí vai. Passando para os alunos a questão da divisão silábica. E até que chega a tonicidade. Né? Sim, aí a gente começa explicar para esse aluno a questão das sílabas tônicas. Mas antes de começar a falar dessa questão das sílabas tônicas, eu queria que você só falasse um pouquinho para nós. Eu vi um vídeo seu que eu achei muito legal, você explicando essa questão da formação do som, como que essa questão da articulação, porque para a teoria, eu estava me preparando para essa aula e a teoria fala que sílaba é o conjunto de um ou mais fonemas pronunciados na expiração. Então fala pra gente, você que é fã dessa questão de expirar e o som sair, como que esse som se forma lá para depois a gente ouvir? Fala um pouquinho isso pra gente. Sandra, eu queria começar a dar um passinho atrás, quando você falou que você foi professora, que você deu aulas muitos anos na questão da escolarização, de ensinar as crianças a Sim. adquirir linguagem. E isso, primeiro, que é uma atividade, eu acredito que o seu método funcione tão bem porque você teve essa escola lá atrás. Porque essa base de entender o princípio de como a gente adquire um conhecimento é muito complexo. Aprender a ler e escrever, gente, não é uma atividade simples para o nosso cérebro. Então, todas as atividades que envolvem a aquisição de um conhecimento, ela envolve uma atividade cerebral extremamente intensa. E não é algo simples. No mestrado, eu trabalhei informática, educação e sociedade. Trabalhei bastante essa questão de como nós aprendemos. Então, é importante ressaltar que não é à toa que você tem esse método fantástico, porque você tem uma base de entender o aluno no processo de como ele aprende e como ele desenvolve as suas habilidades. Isso Então, aí.
são muitas funções envolvidas na escrita. Quando um aluno tem dificuldade na escrita, pode ser que ele tenha uma dificuldade de atenção, de memória, Sim. de tomar. Então, são muitas funções, até depois a gente pode fazer outras aulas falando sobre isso, de como é importante a gente perceber em quais das funções executivas, das funções cognitivas, de como nós aprendemos, cognição é isso, de como nós aprendemos, estão envolvidas na minha escrita e por que a minha escrita tem uma baixa qualidade ou precisa aprimorar. Eu fui uma criança... Diga, por favor. Eu comento com os meus alunos do ensino médio que para eles produzirem um bom texto, eles precisam organizar primeiro aqui. Então, alguns até me questionam, professor, por que você fala tanto em pensamento organizado? Então, primeiro começa aqui, não é? Então, a gente pode marcar uma live sobre isso, viu? Gostei. Eu amo falar sobre isso porque, por exemplo, o meu trabalho é preparar as pessoas para falar em público. Só que o meu método, ele parte desde o roteiro até a apresentação. Não tem como você ter uma fala organizada, realizar uma boa apresentação, se você não estrutura bem o seu pensamento. As nossas palavras, elas são a parte concreta do nosso pensamento. Então, quando a gente entra em toda essa questão da fala propriamente dita, da articulação, desse ar que sai, voz é um ar que sai. A gente tem um trabalho cognitivo muito árduo, muito pesado, porque nós temos todo o envolvimento motor e todo o envolvimento cognitivo. Então, aqui precisa ter adquirido aquele conhecimento, resgatar aquele conhecimento, e a sílaba tônica, ela nos ajuda nesse resgate. Porque nós temos no nosso cérebro como se fosse uma caixinha chamada léxico. São todos os conjuntos de palavras que a gente sabe em todas as línguas. E o que acontece? Quando eu preciso resgatar aquelas palavras, o que me ajuda a resgatar aquelas palavras? O que diferencia uma palavra da outra? É isso que eu e Sandra vamos falar hoje. É a sílaba tônica. Só que existe todo um esforço mental de várias funções que estão envolvidas nessa produção. Escrever envolve toda a organização cognitiva e o movimento motor, de como que eu vou escrever. E quando nós estamos fazendo uma prova, nós estamos muito tensos. Não tem como você ir fazer uma prova, por isso que a gente precisa se preparar. Não tem como a gente fazer uma prova tão importante como a do Enem, se nós não estivermos preparados, porque a emoção bagunça todas essas funções. E isso é muito exato. Então, a emoção é muito mais de a gente trabalhar a nossa estabilidade emocional para eu conseguir funcionar apesar de todo aquele turbilhão de emoções. Isso nos aproxima muito, porque eu falo de um momento que a pessoa vai ter muitas emoções que é falar em público, e é como também o momento de uma prova, que às vezes pode ocorrer o branco, se você não souber lidar com a sua emoção, não souber o que fazer no momento de prova. Então, respondendo... desculpa, Sandra, por favor. Não, é tão legal te ouvir. Só um exemplo que me ocorreu, que eu estava trabalhando esses dias com os meus alunos, antes da quarentena, eu levei para eles o texto de uma redação de uma aluna minha que tirou 960 na redação. E aí alguns acharam a redação assim maravilhosa, excelente, e outros já foram observando, eu achei que ela repetiu muitas palavras. E aí eu falei assim, vocês acham que uma aluna que tira 960, se ela estivesse em casa, ela mesma não teria percebido essas repetições? Porque pelo nível do texto que ela veio produzindo, provavelmente o que nos induz a pensar? O nível de tensão emocional ali na hora não leva ela a perceber as repetições que ela fez. E assim, o texto estava muito bom, tanto é que tirou 960. Mas as repetições, que quando a gente lê e ouvindo, elas se ressaltam, né? E essa aluna ela não conseguiu perceber devido ao momento. Por isso, a necessidade de nós sempre estarmos treinando. Não é isso? Treinando técnica. Você ensina técnica, eu ensino técnica. São objetivos diferentes, mas estão relacionados a funções cognitivas, que é a escrita e a fala, que de uma forma se complementam. Então,
é muito importante a gente saber que a gente precisa treinar e, principalmente, identificar o que a gente precisa fazer para estabilizar esses momentos de tensão, de nervosismo. E aí você me perguntou, Val, conta pra gente como que é produzido esse som, como que é a voz. Eu adoro falar sobre isso e o que eu vou dizer vai ajudar vocês nos momentos de tensão. Vocês já ouviram aquela expressão assim, quem encanta seus males espanta? Por que a gente fala isso? Porque a voz é ar que está saindo. Nós inspiramos e nós expiramos. Quando nós inspiramos, nós colocamos dentro do nosso organismo, para todas as nossas células, uma coisinha incrível chamada oxigênio. O oxigênio é a energia que nós precisamos dar para todo o nosso corpo para a gente permanecer em pé, equilibrado, as células e os sistemas trabalhando. Quando nós expiramos, nós soltamos o gás carbônico. O que acontece? Em um momento de tensão, a gente tende a segurar o ar. A gente fica nervoso, trava. E o que acontece dentro dos nossos pulmões? Nós aumentamos muito a taxa de gás carbônico, o CO2. Quando nós aumentamos a taxa de gás carbônico, já vai um sinal para o nosso cérebro, que vocês devem saber muito bem que estão aí no vestibular. E esse sinal dá um chute aonde? Ele vai direto conversar com os nossos hormônios do estresse. Porque quando a gente diminui a nossa taxa de oxigenação, o nosso corpo entende que está acontecendo alguma coisa no corpício desse ser humano. E aí, o que ele vai fazer? As nossas células elas entram em sofrimento e elas costumam dar uma travada para mandar esse oxigênio que está pouco para funções que realmente o nosso corpo precisa. Às vezes é a temperatura, às vezes o corpo começa a tremer para produzir mais energia, porque muda tudo, desestabiliza o nosso sistema. Então, por que eu entrei nesse assunto? Porque a voz é esse ar que sai cheio de CO2. Quando nós soltamos o ar, nós permitimos que um ar novo, que vai nos ajudar a se organizar mentalmente, estruturar a nossa fala, a nossa escrita no momento de prova. Então, se você ficou muito tenso no momento de prova, vai no banheiro e assopra. Assopra bastante, porque quanto mais você soltar o ar, mais ar novo, mais oxigênio você vai mandar e as suas células cerebrais elas vão conseguir trabalhar. Então, isso é um ponto que eu acredito que faz muito sentido para quem faz prova. Eu não sabia disso quando eu fazia prova. E eu escrevo tão mal. Eu depois vou contar para vocês porque eu escrevo tão mal. Então, soltar esse ar antes da prova, sentiu que deu branco, ficou tenso, pede licença, vai no banheiro, solta o ar, assim, assopra sem medo de ser feliz. Eu preparei por bastante tempo as pessoas para fazerem provas orais em concurso público, magistratura, vários tipos de concurso, delegado, juiz, promotor. Então, essa é uma prática muito importante. Antes de entrar no momento de prova, vai no banheiro e assopra. Sopra, sopra, sopra. Porque você começa a estabilizar o seu corpo. E a nossa voz é isso. A nossa voz é esse sopro que sofreu uma vibração sonora. Ele encontrou uma prega vocal no meio do caminho. E esse sopro, esse ar que está saindo do nosso pulmão, ele passa por duas pregas vocais, gera essa onda sonora que é ressoada nas nossas cavidades de ressonância. E essa é a nossa voz. Então, eu quis trazer isso porque eu acredito que é algo bem aplicável para o dia a dia de vocês, para as provas que vocês fazem, porque são questões universais que podem ser aplicadas em várias áreas, né, Sandra? Lá na alfabetização, quando eu estava ensinando aos meus alunos a separar em sílabas, eu pedia para eles pronunciarem. E eu falava assim, ó, quantas vezes você abria a boca, sem saber dessa técnica assim, né? Mas eu falo, quantas vezes você abria a boca é o número de sílabas que tem. Vamos lá. Boneca. Quantas vezes você abriu a boca? Então, cada vez é uma sílaba. Então, para eles, alguns assimilavam melhor dessa forma, né? Já que cada sílaba é um conjunto de fonema que sai nessa expiração. É isso aí, né? Tô certa?
E outra coisa muito boa da gente trabalhar pensando na preparação da sílaba é sempre trazer o movimento das mãos. Porque quando a gente está aprendendo a escrever, a gente faz e aí a gente faz o som, a gente desenha a letra. Porque aqui no nosso cérebro, no nosso homúnculo, que é a parte motora, a mão e a boca são áreas vizinhas. Então, quando nós estamos falando, normalmente a gente está gesticulando, acompanhando a nossa fala. E na escrita é a mesma coisa. Então, comece, quando vocês estiverem escrevendo a redação de vocês, sabe, trabalhe. Você não vai falar em tom alto, obviamente, mas comece a articular as palavras, as ideias, porque isso vai ajudar vocês a organizar melhor e estruturar melhor aquilo que vocês vão estar falando. Você não vai fazer nenhum som, não vai atrapalhar ninguém, mas comece, quando vocês forem treinar, ir articulando junto. Você pode escrever? Porque tudo isso estimula uma área específica do cérebro e isso aumenta a sua produtividade. Por que aumenta a nossa produtividade? Porque o nosso cérebro ele trabalha por meio de conexões. Então, sempre que a gente consegue lembrar o significado, uma ideia, um conceito, a gente conecta com outra ideia, com outra ideia. E é assim que a gente vai construindo a nossa rede de aprendizado. Voltando para falar da questão da acentuação gráfica. Então, a Valéria está mostrando para a gente a questão da tonicidade. Então, quando a gente trabalha com os alunos a questão da sílaba tônica, muitos confundem, porque eles falam, professora, mas eles colocam acento gráfico onde não tem. Assim, mas essa sílaba aqui, por exemplo, quando eu falo computador, não tem que pôr um chapéuzinho, tive alunos, né, lá na apresentação que eles queriam colocar o acento circunflexo devido ao som que eles ouviam, a questão da sílaba tônica. E para muitos deles era assim, abstrato. Você falar que todas as palavras têm sílaba tônica, mas nem todas as palavras têm acento gráfico. No meu caso, como corretora de redação, o que eu observo? Muitos alunos, eles acabam colocando um acento gráfico, mesmo alunos que já estão que saíram do ensino médio, ou que estão concluindo o ensino médio, né, que a redação do Enem é redação para concludentes, muitos desses, eles acabam colocando um acento onde não tem. Ou muitos acabam deixando de colocar. E quando esses alunos chegam até mim, eu questiono, por que você não colocou acento? Aí eu falo assim, professora, na dúvida eu preferi não colocar. Eu sabia que tinha, mas não sabia onde. Eu preferi não colocar. E tem aqueles que pecam pelo excesso e muitos que pecam pela ausência. E querendo ou não, para quem está se preparando para fazer a avaliação do Enem, a acentuação gráfica, ela está presente na primeira competência. Isso eu canso de falar para os meus alunos. Os mecanismos linguísticos, eles precisam dominar. E a acentuação gráfica, ela vai marcar até mesmo a diferença de uma classe gramatical para outra. Então, alguns vão questionar, para que colocar acento em tudo? Não é em tudo. São algumas palavras que, devido à origem, elas podem ser confundidas em algum momento. Por exemplo, eu tenho verbos que, se eu não colocar acento, eles se parecem com o substantivo. Por exemplo, o verbo medicar. Eu medico. O médico medicou. Agora, se eu coloco na primeira pessoa, eu medico, se eu colocar o acento, vira médico. Não é assim? Porque ele se torna uma palavra proparoxítona. Então, daí a importância da acentuação gráfica. Há palavrinhas que mudam de classe. Nós temos preposição por, que precisa do acento, e temos o verbo por. Se eu não colocar, vai confundir. Uma coisa que eu observo muito é o verbo ser. Na rede a gente encontra muito isso. Há pessoas que escrevem e esquecem de colocar acentuação no verbo ser. Isto é incrível. Aí ele não colocou o acento gráfico, a gente lê como um E. Isso é incrível, perde o sentido, não é? Então, a acentuação gráfica, ela está aí para marcar essa questão da semântica. E se o aluno lá na redação comete essa infração de não marcar a sílaba tônica que precisa do acento gráfico, no caso, vai ser penalizado. E essa penalização vai ser na primeira competência. A maioria dos alunos que cometem esse tipo de infração, dificilmente eles tiram menos de 160 ou 120. Porque, em muitos casos, a acentuação, o corretor ainda consegue deduzir pelo contexto. Mas, quando o aluno começa de cima e embaixo, deixar sem nenhuma acentuação,
isso vai prejudicar e muito a nota desse aluno. Ele perde ponto não só na primeira competência, como na quarta competência. Porque a estrutura do texto, a questão da coesão e coerência não estavam ali conectados devido a essas ausências, a essas marcações que deveriam ter na sua escrita. A nossa gramática, ela fala o seguinte: sílaba tônica, nós temos oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? E aí a gramática fala última, penúltima, antepenúltima. Por exemplo, médico, a acentuação é na antepenúltima. Para explicar isso para alunos de primeiro ano, segundo ano, né, lá na educação básica, é complicado porque tem palavras que têm mais de 4 sílabas. E aí eu fazia da seguinte forma, Valéria, eu falava o seguinte: vamos lá, nós escrevemos da esquerda para a direita, não é assim? Então, em vez de nós falarmos da última, penúltima, vamos falar da primeira que termina? Parece que fica até mais complicado. Mas eu escrevia, mostrava lá um papelzinho, falava assim, vamos contar de trás para frente. Primeira, segunda, terceira. Acento gráfico só vem até a terceira. Então, se você olhou na primeira, de trás para frente, vai ser oxítona se precisar. Na do meio ou na segunda, sempre paroxítona. E na penúltima, que no caso seria a terceira, é proparoxítona, e todas as proparoxítonas são acentuadas. E parece até confuso, mas funcionava lá na alfabetização. Porque muitos não conseguiam perceber quando uma palavra com 4 sílabas, 5 sílabas, por exemplo. Eles acabavam confundindo na hora de colocar a acentuação gráfica. Mas eu usava esses meios aí e acabava dando certo. Não, mas é isso, você tornava concreto, porque quando a gente... Gente, o que a gente pode falar? Eu gosto sempre, Sandra, de pensar que nós conseguimos adquirir um conhecimento quando nós entendemos a base, da onde que vem a sílaba tônica. Por que existe negócio de sílaba tônica dar um chute na nossa mente? Para mim, não é fácil. Eu fui uma criança que tive muita dificuldade de aprendizado, só que eu só fui ser avaliada no último ano da faculdade. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que explico muito bem, eu consigo expressar oralmente com muita facilidade. Na hora de escrever, Sandra, eu sofria muito. O que eu escrevia, as pessoas falavam assim, Val, mas foi você que escreveu? Então, o que aconteceu? Quando eu estava escrevendo o meu TCC, a minha melhor amiga fez o TCC comigo, uma das minhas melhores amigas, e eu escrevi, ela falou assim, Val, não pode ser. Eu sempre fui uma aluna que me esforcei muito na escola, mas eu não conseguia ser a número 1. Eu não conseguia tirar as notas boas. Eu ensinava todo mundo, porque eu gosto muito de apresentar trabalho, era a forma como eu gravava. Então, eu reunia a galera e implorava, por favor, gente, vem estudar comigo. Aí o pessoal vinha, eu ensinava todo mundo, eles tiravam 10, eu tirava 6, 7. Sempre foi assim. No meu pré-vestibular, um professor falou que eu não passaria no vestibular. Eu lembro de sentar e chorar, porque eu tinha muita dificuldade. E eu não sabia de onde que vinha aquela dificuldade, porque eu me esforçava muito. E eu não conseguia identificar o que estava acontecendo. Mesmo assim, me esforcei, estudei dos 18, estudei 2 anos, consegui bolsa em um cursinho maravilhoso em Dourados, o Delfos. Eu fiz cursinho lá, estudei no Alfa também, aqui no Paraná, que são cursinhos muito bons. Sempre com bolsa, eu trabalhava, ficava o dia inteiro estudando. Assim eu consegui passar. Quebrei, porque é muito difícil quando o professor fala que você não passa, que é impossível. Sim. Então, eu estudei muito, consegui passar, mas eu fui para a graduação com essa dificuldade. E o que vocês estão aprendendo com relação à escrita não vai ser importante só agora, gente, vai ser importante para a vida de vocês. E chegando à universidade, eu, correndo atrás, eu sempre fui aquela nerd, eu sempre ficava estudando na faculdade, porque eu buscava alguma forma de suprir essa dificuldade. Até que no último ano eu fiz uma avaliação, uma equipe de neuropedagogos se reuniram e me avaliaram por indicação da minha amiga. Minha amiga falou assim, Val, eu te amo, não fico chateada, mas eu acredito que você precisa passar por uma avaliação, porque não é normal uma pessoa que fala como você, que tem o conhecimento que você tem, de escrever dessa forma. Porque o que acontecia? Eu fazia pesquisa, aplicava a pesquisa na hora de escrever, quando eu escrevia, eu não conseguia organizar, não era um texto organizado. Então, eu fui fazer a avaliação
e fui avaliada como eu tenho disfunção executiva, memória e atenção altamente alterada. Então, o que eu quero passar para vocês? Se vocês tiverem tendo alguma dificuldade, procure uma avaliação de um neuropsicólogo, um neuropedagogo, porque pode ser que você tenha uma disfunção executiva, por exemplo, alguma questão de aprendizado. Quando você encontra qual é a sua dificuldade, você consegue trabalhar com muito mais produtividade. Você sofre menos e você produz mais. Então, eu já consegui direcionar. Quando eu fui para o mestrado, eu consegui escrever a minha tese com mais tranquilidade, porque eu já sabia, como fonoaudióloga, eu sabia exatamente o que era exatamente o que eu fazia com os meus pacientes que tinham dificuldade de aprendizado. Então, eu tinha que aplicar aquilo em mim. Eu já tinha um guia, porque eu sabia que funções estavam alteradas. Então, sempre que a gente for pensar, por exemplo, na nossa dificuldade, procure a base. Você não se concentra por quê? Você não tem atenção por quê? Não fique só no superficial, porque às vezes a gente fica tentando fazer coisas e isso acaba estressando ainda mais, principalmente no momento que a galera está vivendo. Então, pré-vestibular não é fácil, é tenso pra caramba. Então, busque entender a base da sua dificuldade, a base do seu erro. Por que a gente tem que acentuar? Gente, eu tenho muita dificuldade de acentuação, né? Eu tenho muita dificuldade. E depois que eu comecei a estudar as técnicas de oratória e entender que a escrita é um reflexo da fala, as coisas não fazem sentido, porque são regras abstratas. A gramática, ela tenta generalizar. E quando Sim. regras abstratas, elas precisam ser colocadas no papel, nós temos que ativar várias outras funções para a gente se recordar, porque algumas é realmente uma questão de memória. E da onde que surgiu o acento? Que negócio é de acento que ferra com nós? O acento é uma representação da sílaba tônica. Na fala, todas as palavras, têm uma acentuação tônica. Por que as palavras têm acentuação tônica, Valéria? Para a gente diferenciar. Eu vou dar um exemplo. O que vem... lembra que eu falei que todas as palavras que a gente sabe estão lá dentro de uma caixinha chamada léxico? Tem uma parte do nosso cérebro. Estão lá todas. Agora, vocês já imaginaram o bololô que não é esse tanto de palavra lá dentro, gente? Falar é uma parada complexa. Agora, escrever é mais ainda, porque você tem toda uma organização. Então, imagine, para o nosso cérebro diferenciar, eu vou dar um exemplo. A palavra, o que vem na sua cabeça aí, Sandra, me responde, quando eu falo sabiá? O que vem na sua cabeça quando eu falo sabiá? Um pássaro. Passarinho. Sabiá. Agora, o que vem na tua cabeça quando eu digo a palavra sabia? Para mim é um verbo no passado, algo que você sabia e já não esqueceu, já não lembra mais. Exatamente. E o que significa, o que vem na tua cabeça quando eu falo sábia? Uma pessoa sábia, com muito conhecimento, experiência de vida, isso que vem. Uma pessoa velha, né? Eu lembro de uma mulher de cabelos brancos, essa imagem. O nosso cérebro, gente, ele funciona por meio de imagens. A gente vai estruturando as ideias. A linguagem, ela organiza o nosso mundo. A gente se reconhece por meio da linguagem. A gente se estrutura como ser, como pessoa, por meio da linguagem. Quando as pessoas dizem, olha, esse aqui é meu filho, aí você fala, sou filho. Então, as cores, esse aqui é o rosa, esse aqui é o azul. A gente estrutura tudo por meio da linguagem. Nós estruturamos o nosso conhecimento por meio da linguagem. Só que para acessar a base de qualquer conhecimento são as palavras. A gente só consegue estruturar um conhecimento se a gente tiver a base. Imagine que as palavras são tijolinhos. Só que existem tijolinhos que são muito parecidos. A grafia é a mesma. Sabiá, sabia, sábia. Os exemplos que a Sandra deu de médico e medico. O verbo medicar. Eu medico. Eu medico. Então, são palavras que são similares. A grafia é a mesma. E como que a gente diferencia? Como que o nosso cérebro vai entender que eu estou falando? Quando eu falo sábia, eu estou falando de uma senhora de mais idade, de cabelos brancos. A gente estrutura essa imagem. O nosso cérebro cria isso. E quando eu estou falando de sabiá, eu estou falando do passarinho. É a marcação de sílaba tônica.
quando nós marcamos a sílaba tônica, nós definimos o significado daquilo que está sendo dito. Então, por isso que vem o acento. O acento, ele é a finalização, é a marcação gráfica. Para a pessoa que for ler o seu texto, ele saber se é sabiá. Já pensou um texto falando de sábia, sabiá e sabia? Um rolê que não ia ter. Então, não fique assim tão bravo com os acentos. Trate os acentos com amor e carinho. Eu sei que não é uma relação fácil. Não é uma relação fácil, mas procure entender a razão daquilo. Por que existe acento? Quando é um negócio que não entra na cabeça de vocês, vá na base. Porque quando você entende a função do acento, a função de algo, você começa a absorver, a entender e internalizar de uma outra forma. Então, sempre que a gente fala de marcar a sílaba tônica, um jeito para facilitar. Como que eu ensino para os meus alunos? Porque às vezes eu falo assim, olha, depois leia esse texto marcando a sílaba tônica. Ai, Valéria, não sei marcar a sílaba tônica, né? Eu já esqueci. Então, como que vocês vão pegar? Vai pegar a palavra, diz uma palavra aí, Sandra, qualquer palavra. A palavra Instagram. Vamos lá. Tá. Vamos pegar uma palavra em português, porque a marcação da sílaba tônica, ela muda conforme a língua. Isso, é isso mesmo, eu acabei esquecendo. Vamos pegar a palavrinha cabelo. Cabelo, ok. Vocês sabem qual é a sílaba tônica de cabelo? Cabelo tem acento? Não, cabelo não tem acento, mas cabelo tem sílaba tônica. Porque quando eu falo marcando a sílaba tônica, eu defino bem o significado. E isso ajuda o meu cérebro a conectar todas as informações que a gente tem sobre cabelo. Então, quando vocês estiverem lá na redação escrevendo sobre cabelo, pensa e articula cabelo, exagerando na sílaba tônica. Como é que a gente descobre a sílaba tônica de uma palavra quando a gente não sabe? A gente chama a palavra, faz de conta que é um nome. Bora chamar cabelo. Tô ficando louca? Ainda não. Cabelo! Chama o cabelo. Eu ensinava assim. Eu ensinava assim na alfabetização. Chama a palavrinha. Aonde você ficar mais tempo ali, ó, pois cabelo ficou no B, é ali a sílaba tônica. Se você está na dúvida de onde colocar o acento gráfico, chama a palavra. Aí, Valéria, você tá louca, na hora da prova não vai dar para ficar gritando. Tá bom, linda, você não vai gritar na hora da prova, mas o nosso cérebro tem a capacidade de imaginar e você pode articular. Então imagina, pensa, usa esses artifícios do nosso cérebro incrível para isso te ajudar a ir desenrolando no momento de prova. Não, os meus aluninhos, eles morriam de rir quando eu falava, gente, chama a palavra, escola, não é? Então, quando você chama e aquela sílaba que você demora mais, essa é a sílaba tônica. Algumas terão acento gráfico e outras não. É uma coisa que eu quero chamar a atenção dos alunos, principalmente quem está se preparando para o Enem, que eu corrijo muitos errinhos relacionados à acentuação gráfica na parte de, vamos supor, o aluno ele sabe que o substantivo frequência tem acento. Então, frequência tem o acento circunflexo. Aí esse aluno, quando ele joga para um advérbio, frequentemente, ele acaba colocando acento. Porque o substantivo tem, mas o advérbio não. Porque, ó, frequência, ele é uma palavra paroxítona. Aí o aluno vem, frequentemente. Aí ele põe um acento aqui, ó, frequentemente. Uma palavra com 5 sílabas e ele põe um acento na 4ª sílaba, sendo que não temos acento em 4ª sílabas. Então, vem daí a importância de você aprender o acento gráfico, porque isso na prova de redação, para um corretor, isso é um erro, como que fala? Bárbaro. Bárbaro. Isso, é uma coisa muito esperado que alguém, né? Se você erra muito como eu, procure um profissional. Gente, não estou falando isso de brincadeira, não, estou falando sério. Não, por exemplo, tem essa questão do acento no substantivo, outro substantivo que os alunos erram muito. Importante, tá? Importância tem acento. Agora, importante, o adjetivo já não tem, tá? Então, como que eu vou saber essas diferenças? São regras. Então, nessa live aqui, a gente não pode estar falando, ficaria até cansativo. Mas eu vou colocar lá no meu canal, vou fazer usando slides, que
precisa mostrar, né, ficar melhor a metodologia para aprender. Tem algumas regrinhas básicas que nós precisamos aprender. Então, eu farei um vídeo, vou colocar lá no meu canal. Quem tiver interesse, tiver dúvidas nessa questão de acentuação, depois dê uma olhadinha lá no canal da professora Sandra Celino, tá? Que eu vou falar algumas técnicas, por exemplo, rouxinol e a técnica do PS lixão usando rum. Depois vocês me cobram o que significa isso. PS lixão usando rum e a técnica do rouxinol. Então, para você guardar principalmente as regras das paroxítonas, que os alunos erram com muita frequência as paroxítonas. As paroxítonas, a maioria, aliás, todas são acentuadas. Mas quando chega na paroxítona, que tem muitas regrinhas, os alunos acabam errando. E esse uso de importância e de frequência são palavras paroxítonas que levam o aluno a errar quando ele muda para um substantivo ou para um advérbio. Isso acaba prejudicando. Para a gente já ir finalizando, porque eu sei se deixar a gente vai ficar aqui falando muito tempo. Olha só, eu quero que você fale agora. Eu comentei, então, essa questão da importância da redação, do acento gráfico na escrita. Porque lá no Enem você vai perder ponto, não tem para onde correr. Errou um acento gráfico, tudo bem. Errou 2, 3, pronto. Já perdeu 40 pontos na primeira competência. Então, a acentuação gráfica, para você que vai fazer concurso, alguns concursos, por exemplo, de concursos federais, ainda são muito conteudistas, vamos assim dizer. Então, há regrinhas que você precisa saber. Então, isso aí é depois da faculdade, não é? Mas para você entrar na faculdade, você passa pelo Enem. E no Enem, onde você será cobrado nessa questão? Talvez alguns falem, eu não vou decorar a regra agora. Realmente você não precisa. Mas você precisa, pelo menos, aquelas palavras que você usa com frequência, você precisa saber se elas têm acento ou não. Daí a importância de você treinar a questão da redação do Enem. Eu falo com os alunos, quanto mais ele treinar, mais ele vai errar e não vai cometer os mesmos erros. Então, se você errou 2, 3 vezes a mesma palavrinha, impossível na quarta você continuar errando. Porque o seu cérebro já vai marcar. Não, isso aqui eu já errei 1 vez, 2, não posso cometer esse erro. E para cada erro lá no Enem são 40 pontos a menos na primeira competência. Então, é muito ponto para você perder por uma falta de atenção. Eu falo para os meus alunos que eles precisam se garantir naquilo que é mais fácil. Decorar, por exemplo, algumas regrinhas de acentuação para evitar perder ponto de acentuação. Então, isso aí é muito mais fácil para eles decorarem. Então, a acentuação gráfica é importante lá na questão da redação. E para a gente ir falando agora da sua área, na questão da apresentação de um trabalho, hoje nós comentamos muita questão de preconceito linguístico. Mas, querendo ou não, as pessoas acabam nos julgando pela forma que nós falamos, sim ou não? Isso acontece, não é isso? Eu lembro que no primeiro dia de aula, turma nova, eu preparei slides e escrevi assim. Coloquei vários slides antes, aí o próximo tinha orientações. Eu coloquei orientações e com 2 S, os sonhos. E alguns alunos muito educados, um olhava assim para o outro, só dava aquele sorrisinho, alguns colocavam a mão na boca, mas teve um aluno que falou assim, misericórdia. Aí eu falei assim, misericórdia, por quê? Eu falei assim, professora, tá errado isso aí. Então esse aluno foi mais espontâneo. Os outros viam, sorriam, olhavam para o outro, tipo assim, professor de português, escrevendo errado. Mas o outro, ele já, misericórdia. Perceberam como que para um profissional fica feio eu vir aqui, como professora de língua portuguesa, escrever de maneira inadequada, porque vocês esperam de mim uma escrita correta. Da mesma forma, vocês, quando forem avaliados, espera-se de vocês também, porque entende-se que vocês passaram 3 anos no ensino médio, que revisa praticamente tudo que vocês viram lá na base, então que vocês já estão aptos, preparados para produzir um bom texto. Então, não convém a um profissional de língua portuguesa escrever inadequadamente ou sair falando de maneira inadequada. E na sua área, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano, ele é até bonito, mas fala errado. Ou, nossa, fulano, ele parece uma pessoa segura, mas quando começa a falar, coitado. As pessoas começam a julgar pela forma que fala, não é assim? Então, como que, na sua parte, a acentuação tônica pode auxiliar as pessoas em diferentes contextos sociais? Pode ser numa prova, não é isso? Ou pode ser numa apresentação de trabalho, de seminário, emprego.
Já pensou você numa entrevista de emprego e está falando de maneira inadequada? Então fale um pouquinho para a gente essa questão da marcação tônica no nosso dia a dia. A marcação gráfica nos textos escritos, tranquilo. Depois eu comento lá no meu canal. E agora a marcação tônica na oralidade, que a gente fala mais do que escreve. Então como que a gente deve trabalhar isso aí? A nossa fala, ela é uma função que fica muito automatizada. O que acontece? Na escrita, você ainda consegue ter um controle. Agora, aqui na fala, se você não pensar e não organizar bem as suas ideias, como você vai expor o seu conhecimento, a gente vai ter vários problemas. Então, o que significa? Eu gosto muito de procurar, pela minha dificuldade de aprendizado, gente, eu sempre preciso entender a base, da onde que vem aquilo. Então, se vocês estão com dificuldade na acentuação, vamos entender de onde que veio, como que você aprende, como que o seu cérebro funciona, coloca, cola, desenha, faz música, sabe, busca responder para você mesmo. Como que você pode aprimorar as suas funções cerebrais. E na fala é a mesma coisa. Na escrita, você precisa ter cuidado para não errar. E na comunicação oral, não é diferente. Como que a sílaba tônica pode nos ajudar na nossa comunicação cotidiana da vida? O que significa comunicar? Comunicar significa tornar alguma coisa comum. Aqui, nós estamos tornando comum o conhecimento. Eu na minha área e Sandra está expondo o conhecimento dela na área dela. A minha primeira pergunta que eu faço a vocês é: o que vocês estão tornando comum para as outras pessoas? Porque nós precisamos entender qual é o nosso objetivo. O que a gente quer que as outras pessoas sintam enquanto nós estamos falando. Por quê? Porque as pessoas vão esquecer do conteúdo, as pessoas vão esquecer de algumas coisas, só que a sensação que nós causamos em uma pessoa, ela nunca vai esquecer. E é exatamente o que a Sandra falou. Fulano é bonito, mas eu não sei, fala estranho. Vixe, nossa, come todas as palavras. Meu Deus. Você não consegue, às vezes, identificar exatamente o que tem de incoerência naquela comunicação daquele ser humano. Mas aquilo não te agrada. Por quê? Porque o nosso cérebro trabalha com padrões. Então, quando nós estamos conversando com uma pessoa, o nosso cérebro está fazendo uma leitura minuciosa das expressões, do tom de voz, da organização corporal. Então, tudo isso está sendo capturada, essa informação, e está colocando em conjunto. E aí, quando o nosso cérebro junta todo esse raio-x que ele fez da outra pessoa, ele vai nos dizer: olha, essa pessoa é confiável. Pelos padrões que você tem anteriormente aqui, é legal você conversar, procura. Então, todas as nossas experiências, elas vão dando para a gente esse background, essa base, para a gente entender o outro. Entender bem o outro, nós precisamos... Essa semana eu perguntei para os meus alunos a seguinte coisa. Vocês se lembram qual era o melhor professor que vocês já tiveram na vida de vocês? Aí eles falaram: eu tive um professor, eu não lembro e tal. E aí eu falei: por favor, pare, feche os olhos e reflita. Por quê? Com certeza, o professor mais maneiro que vocês já tiveram, que não esqueceu, é um professor que passou o conhecimento de uma forma muito clara, muito objetiva e muito simples. É isso que a sílaba tônica faz na nossa fala, na oralidade. Mas, Valéria, eu vou falar marcando a sílaba tônica, como assim? Exatamente, é um exercício. Eu convido vocês a começarem a perceber a sílaba tônica nas palavras. Por quê? Quando nós colocamos mais força na pronúncia da sílaba tônica, nós passamos mais assertividade na nossa mensagem. É aquela pessoa que você escuta e fala assim: cara, não sei de onde que ela veio, não sei para onde que ela vai, mas eu gostei do jeito que ela fala. Eu entendi o que ela estava explicando. Então, a grande chance dessa pessoa estar marcando a sílaba tônica. Mas por que, Valéria, que eu entendo a sílaba tônica? Lembra que eu falei para vocês chamarem as palavras, exagerarem na sílaba tônica, que ajudava o seu cérebro a organizar as informações? E é isso que a gente faz quando nós falamos marcando a sílaba tônica. Fica muito claro a nossa mensagem.
A outra pessoa vai captando palavra por palavra e ela vai organizando aquele conhecimento. Isso facilita não só a vida de quem está te assistindo, te ouvindo, como a sua vida. Quando nós marcamos a sílaba tônica, a chance da gente ter um branco reduz muito. Está falando nesse momento uma palavra, você está cuidando daquela palavra. Quando você marca a sílaba tônica dessa palavra, você já associa a próxima ideia. Perceba a sílaba tônica. Quando vocês tiverem uma apresentação na escola, e eu falo muito de apresentações lá no meu canal, se quiserem, tiverem dúvidas, quiserem lá dar uma passeada, Valéria Anjos, FND, tem Instagram, eu e a Sandra, a gente é parceira lá no Insta. Então, é importante vocês perceberem que é um pequeno detalhe que pode fazer muita diferença na forma como você passa a sua mensagem. E quando você ensina o seu cérebro a perceber essa preciosidade que é a sílaba tônica, você vai ajudar a identificar as palavras no seu léxico, você vai diminuir a chance de ter um branco na hora de prova, seja escrevendo. Então, comece a exercitar. Ai, Valéria, mas eu vou ficar cuidando da sílaba tônica, isso é muito chato, dá muito trabalho. Eu escuto dos meus alunos. Então, o que eu falo? Gente, não existe pílula mágica. Você quer tirar mais de 900 no Enem? Você acha que vai tirar mais de 900 dormindo, assim, bem de boa? Não. Você quer falar bem? Você precisa treinar. São técnicas. E nós treinamos. Eu, que preparo as pessoas, eu treino todos os dias. Porque é uma habilidade que a gente adquire, que a gente desenvolve. Então, se vocês pensarem na sílaba tônica, coloque ela no dia a dia, no bom dia que vocês dão para as pessoas. Quando vocês cumprimentarem as pessoas, marque a sílaba tônica, comece a perceber a existência dessa preciosidade na vida, no dia a dia, porque isso vai te ajudar a trazer uma clareza e uma organização, porque isso vai de encontro a uma base estrutural da nossa língua, da oralidade. E comece a observar também as pessoas que vocês olham, você fala, nossa, eu gosto de ouvir o fulano falar. Nossa, esse professor, comece a analisar as palavras, como ele fala. Ele fala marcando a sílaba tônica? Porque nós fazemos isso inconscientemente. Quando nós queremos ser mais assertivo, pode ser que você nunca tenha ouvido falar de sílaba tônica e você fale marcando a sílaba tônica, porque é natural, é algo natural para a gente quando nós queremos ser mais assertivos. Então, a ideia é estar consciente. O que é estar consciente? É estar junto do conhecimento. Existe isso. Por que existe? Vai me ajudar? Vai me ajudar. Comece a praticar. Gente, eu me empolgo. Eu também, eu falo sempre com os meus alunos. Me parem, porque senão eu vou falando. Eu falo, que hora já deu a hora? Tá na hora de ir embora? Porque eu vou embora, né? Vou conversando demais. Mas então vamos concluir. Nosso tempo aqui já está indo embora, vamos concluir. Valéria, foi show de bola a sua participação, gostei demais, tá? E eu farei, então, uma aula agora com as regras, por que galxítona, por que paroxítona. Quem tiver dúvida, depois acompanhe, que eu vou estar avisando aqui no canal. E, sintetizando, então, a acentuação gráfica é importante para marcar a semântica de muitas palavras. Dependendo da ausência do acento gráfico, a semântica, o sentido muda. E lá no Enem você é penalizado se você não colocar direitinho. E na oralidade você vai fazer diferença na vida das pessoas de acordo com a sua entonação. Mas sim, igual a Valéria, ela vai falando, eu estava observando a marcação que ela faz, né? E você, eu acredito que você também conseguiu fazendo isso. Então, é muito importante a marcação da sílaba tônica para fazer diferença na sua oralidade. Não tem aquelas pessoas, a gente fala assim, nossa, fulano chegou chegando. Não tem essa expressão hoje, muita gente fala. Mas observe como ele fala. Observe a gesticulação dessa pessoa, a fisionomia, né, os trejeitos. Então, tudo isso vai te auxiliando na marcação da sílaba tônica e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, pessoal, muito obrigada a todos vocês que participaram. Valéria, faça suas considerações. Muito obrigada por sua presença. Eu acredito que conhecimento é igual felicidade, né? Só vale quando a gente compartilha. Eu sou super acessível, vocês podem me procurar no meu canal, mandar mensagem, deixar as dúvidas de vocês. Eu vou começar a trazer mais conteúdo voltado para a organização do pensamento, que foi uma área que eu desenvolvi bastante na fonoaudiologia.
trabalhei devido à minha dificuldade mesmo para entender, e eu acredito que pode ajudar uma galera que, sabe, precisa entender essas questões de como a gente aprende. E sílaba tônica é isso, né? Falando em organização, desbagunçando tudo, que nos assistiu do início até agora, ela trabalha com organização. Olha só que legal. Daqui a pouco vocês estão fazendo feedback e as duas juntas, viu? Cláudia, olha só, pode procurar a nossa amiga, viu? Ela está bem acessível. Organização é com a Cláudia, casa organizada é com a Cláudia. E organização do pensamento é com a Valéria, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Abraço, pessoal. Beijo. Até mais. Boa noite. Boa.